8 passos que eu quero compartilhar com vocês para que vocês coloquem em prática e se tornem vendedores mais persuasivos. Vendedores mais persuasivos vendem mais. Então, o objetivo dessa live é alavancar suas vendas. Antes da gente começar a falar nesses 8 passos, é muito importante a gente falar um pouquinho sobre mindset. Muita gente me manda mensagem falando assim, eu não sei vender. Eu não consigo vender, eu sou muito ruim de venda, eu não vendo nem água no deserto. Gente, eu escuto isso muito, mas o mais interessante dessa história é que eu já falei isso muito. Eu já falei isso por anos. Eu acreditava muito que eu não sabia vender. Eu tanto assumi pra mim essa verdade que nas empresas anteriores que eu tive, eu tinha uma equipe comercial, que era a minha equipe de venda. E pra minha surpresa, eu não tinha bons resultados. E aí eu vivi uma época das vacas muito magras, porque eu acreditava que eu não podia vender, que eu não sabia vender, nunca soube vender e não conseguia ninguém para vender por mim. Por algum momento eu cheguei a pensar que o meu produto que era ruim. Até que uma pessoa que é muito importante na minha história, que foi com quem eu aprendi marketing, a primeira pessoa que introduziu o marketing na minha vida, que foi a Camila Porto, ela me disse assim, se você vende alguma coisa que alguém precisa em qualquer lugar do mundo, você tem a obrigação de oferecer esse produto, você tem a obrigação de vender. E aquilo virou uma chavinha e eu falei, beleza, eu vou tentar vender. E aí sabe o que eu descobri, gente? Que todos nós somos vendedores. Nós não somos, muitos de nós não somos vendedores profissionais, mas o tempo todo a gente está tentando vender alguma coisa. A gente está tentando vender uma ideia para a mãe, né? A gente começa lá na adolescência tentando vender a ideia para a mãe, permitir que a gente vá em determinado evento, né? Então a gente está ali tentando vender uma ideia, a gente está tentando vender a ideia pro noivo, pro namorado, de que casar é a melhor opção. Depois que você casa, você está tentando vender a ideia de que vocês precisam ter mais um filho. O tempo inteiro a gente está vendendo. Então, quando eu entendi que a venda não necessariamente é a troca de produto por dinheiro, serviço por dinheiro, quando eu entendi que a venda era persuadir, convencer alguém a tomar a decisão que eu queria, eu me tornei uma excelente vendedora. E diante disso, então, eu consegui listar 8 passos que me tornaram essa pessoa tão persuasiva para vender meu próprio produto. Passo número 1. Existe uma regra, que é a regra mais importante da persuasão, da negociação, que é: haja com os outros da forma que você gostaria que agissem com você. O que é isso? Se pergunte, se coloque no lugar do seu cliente e se pergunte, diante de determinada situação, como eu gostaria que esse vendedor me tratasse? Se esse produto tivesse algum problema, que tipo de resolução eu gostaria que esse vendedor me desse? Se eu tivesse dúvidas com relação a esse produto, como eu gostaria de ser respondido? Isso, gente, nada mais é do que empatia. Empatia é a gente se colocar no lugar do outro. E eu coloco essa como a regra principal da persuasão. Porque quando você se coloca no lugar do seu cliente, quando você sabe as dores do seu cliente, quando você sabe as necessidades que ele tem ali para ser sanadas, você torna a venda muito mais fácil. Você vai saber o que falar para ele, você vai saber resolver o problema dele. Então, na nossa regra número 1, nosso passo número 1 para aumentar a sua persuasão é ter empatia, uma grande qualidade para todo o vendedor. Então, uma grande habilidade do vendedor é ter empatia. E como que a gente desenvolve essa empatia?
dedicando tempo para conhecer a nossa persona. Por quê? Porque se você conhece muito bem o seu prospecto, você sabe exatamente o que ele está precisando e vai ser certeiro na hora de fazer uma oferta para ele. Então, conheça o seu cliente, conheça as dores, conheça as necessidades, conheça os desejos, se coloque no lugar dele e que com certeza você vai ter mais resultado positivo nas suas tentativas de venda. Passo número 2 é uma coisa que para mim foi bem difícil eu consegui desenvolver ao longo do tempo. E o passo número 2 é fazer uso da inteligência emocional. Parece simples, mas eu vejo muitos vendedores no Instagram, no Facebook, que não fazem uso da inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É você conhecer os seus sentimentos, as suas próprias emoções, mas acima de tudo você saber controlar as suas emoções. Eu hoje prefiro ter paz do que ter razão. Então vamos supor que já passou o período de devolução do meu curso, você tem ali 7 dias de arrependimento, já passou esse tempo, a pessoa nunca abriu o curso, aí um belo dia ela abre e fala assim, o curso não é pra mim, eu quero o meu dinheiro de volta. Eu prefiro ter paz, eu prefiro devolver o dinheiro pra ela, mesmo ela não tendo razão. E isso eu fui desenvolvendo a minha inteligência emocional para eu ter paz. E quanto mais eu desenvolvi essa inteligência emocional, quanto mais eu aprendi a dominar as minhas emoções, melhor foi para o meu cliente. Por quê? Porque negociar comigo se tornou um ambiente agradável e muito mais fácil, né? Então, além de... Vamos supor, o cliente percebeu que eu sou uma pessoa fácil de lidar, que eu consigo controlar minhas emoções, que eu realmente faço uso da inteligência emocional, ele tem muito mais confiança de comprar de mim, porque ele sabe que se ele vier a ter um problema lá na frente, eu vou resolver esse problema para ele. Eu não vou querer criar caso, eu não vou querer... eu não vou querer ter razão, como eu falei pra vocês, eu vou querer resolver. Então, fazer uso da inteligência emocional é uma coisa que vai passar pro seu cliente, para aquele cliente que você tá tentando fechar uma venda, mais confiança, tá? Formas de aumentar isso, a inteligência emocional. Tem vários livros que falam sobre isso. Eu anotei alguns tópicos que são os mais falados quando o assunto é inteligência emocional. Pesquisei um pouquinho sobre inteligência emocional para poder falar para vocês. A boa notícia é que, diferente do quociente de inteligência, que é o nosso QI, que é muito difícil de você aumentar, a inteligência emocional você pode trabalhar e facilmente melhorar. Então, como que você pode melhorar a sua inteligência emocional? Prestando atenção no seu comportamento diante das situações. Para de levar as coisas pro lado pessoal. Às vezes a pessoa falou uma coisa do seu produto que não funcionou para ela, mas não é da sua pessoa, tá? Então, e vai treinando isso para você trabalhar a sua inteligência emocional. Uma coisa que eu fiz, que eu nunca imaginei que eu ia fazer e que eu sempre achei que era bobagem, eu reduzi as influências negativas na minha vida. Eu era uma pessoa que não perdia noticiário. Eu sou casada com um policial militar, pra quem não sabe. Eu amava quando meu marido deixava o radinho da polícia ligado, porque eu queria saber de tudo. Até o dia que eu descobri que a quantidade de informação negativa que eu recebia estava atrapalhando a minha inteligência emocional. Eu passei a ser uma pessoa muito mais reativa. Não digo 100% por causa dessas notícias negativas que eu recebia, mas isso contribuía. Então eu era uma pessoa reativa, e ser reativo não é a mesma coisa de ser ativo. A gente tomar ações, quando a gente toma ações, a gente pensa antes de fazer. Já uma reação é uma coisa impensada.
E isso pode sim atrapalhar uma venda, pode te fazer perder um cliente pro resto da sua vida. E um cliente insatisfeito, ele fala mal de você para outras 10 pessoas. Outra coisa que eu passei a... De vez em quando, as meninas, a Sara e a Paola estão aí, elas vão falar assim que de vez em quando não é bem assim. Mas na maioria das vezes eu tento que seja. A Nália também vai falar que não é bem assim, mas pelo menos eu estou trabalhando que seja. Não ser uma pessoa reativa. Quando acontece uma coisa, parar, respirar, analisar a situação, ver o quanto aquilo vai me fazer mal, reagir, ou o quanto aquilo vai me fazer bem e então tomar uma decisão. Então esses são os pontos que eu usei na minha vida para melhorar a minha inteligência emocional. E como todo mundo, eu estou num processo evolutivo, tá? Não vou falar que eu não faço isso nunca. Acontece, mas não é o ideal. Então a gente vai vivendo esse processo de aumentar a nossa inteligência emocional. E acredite, com certeza isso vai te tornar uma pessoa mais persuasiva, porque você vai ser menos reativo, vai ouvir mais o seu cliente e vai dar mais as respostas que ele quer ouvir, que ele espera receber. Vamos para o passo número 3. É conduzir uma conversa com o seu cliente através de perguntas. Gente, um bom vendedor, ele é um excelente ouvinte. Ele escuta tudo ali que o prospecto tem para falar. E nesse passo, o que eu acho que me ajudou muito a melhorar as minhas vendas foi fazer perguntas assertivas para o meu cliente potencial. Então a pessoa vinha e falava dos problemas dela, falava que estava com uma agência há muito tempo e não tinha resultado, e que a agência só fazia 3 posts por semana, mas não vendia, não fazia anúncio. E ela falava. Ao invés de eu chegar para ela e falar assim: nossa, realmente o que essa agência tá fazendo não tá legal, você deveria ter uma estratégia de anúncio para te vender mais. Eu falando isso, o meu cliente em potencial tem o que eu falei como uma afirmação, que pode ser verdade ou não. Mas se eu chegasse para ele, ao invés disso, e falasse assim: nossa, que chato, que pena que você não tá tendo resultado, mas imagina quanto seria interessante se no meio dessa estratégia não colocasse anúncios para chegar no seu público-alvo. E aí o cliente me respondia: é tudo que eu preciso. E quando ele responde a essa pergunta estratégica, é tudo que eu preciso, foi ele que determinou uma verdade absoluta. Foi ele que falou para mim que anúncios é indispensável para o negócio dele. Então, ter perguntas estratégicas para que o seu cliente afirme o que você quer que ele afirme é um passo super importante para você se tornar mais persuasivo. Hoje, eu falei essa questão de ouvir o cliente primeiro. Quem estava na live mais cedo, uma das pessoas que dividiram tela comigo comentou que comprou um curso e não gostou do curso, e eu tava ouvindo. E que no curso falava de persona, mas não tinha exemplo e bababá. Se eu quisesse, eu escutei tudo. Se eu quisesse vender para ela, eu poderia falar assim: tem gente que consegue visualizar melhor através de exemplos, não é mesmo? E aí ela ia falar: eu sou uma dessas pessoas, eu preciso de exemplos para entender o que é persona. E aí era um momento que eu entrava e falava assim: olha, o meu curso, ele tem exemplos do começo ao final. E eu estaria pronta para fazer uma venda para ela, porque ela afirmou para mim que é necessidade dela ter exemplo. A verdade absoluta dela é que, para que ela compre um curso online, o curso precisa dar exemplos. Vocês estão conseguindo entender que as perguntas estratégicas para que o cliente faça uma afirmação te ajuda muito a vender? Porque no final das contas é ele que está falando o que ele quer, é o vender sem vender.
Ele tá falando que ele quer. Você fala, eu tenho para te oferecer. Eu não precisei vender para essa pessoa. Ela falou o que ela queria e eu falo, eu tenho. Provavelmente ela vai falar, então eu quero. Eu anotei aqui para vocês um para casa, para vocês criarem um questionário com algumas perguntas ideais para você fazer para o seu cliente em potencial, de forma que gere a resposta que você quer que ele te dê. No começo vai parecer um pouquinho difícil. Eu até separei alguns exemplos aqui. Vamos supor que o forte do seu produto é ser durável. Ao invés de você chegar para o seu cliente e falar assim, olha, essa caneta aqui, ela é inquebrável. Eu tenho essa caneta há 10 anos e ela nunca quebrou, nunca parou de funcionar. É a sua palavra contra a palavra do cliente. Como que ele vai acreditar em você? É só uma afirmação sua. Agora, quando você fala assim, imagina como seria bom você ter uma caneta que dura mais de 1 ano, né? Aí o cliente vai falar assim, seria maravilhoso, porque eu troco de caneta toda semana. Entendem? Então você cria perguntas para que o seu cliente dê respostas que você quer ouvir. Um outro exemplo vamos supor que o seu produto, isso também aconteceu hoje na live, por isso que eu dei de exemplo aqui. Um diferencial do meu produto é o suporte que eu dou no pós-venda. Só que ao invés de eu chegar para a pessoa e falar, no pós-venda, eu vou estar com você o tempo todo, ou eu vou te dar todo o suporte necessário, eu pergunto para a pessoa. Não é tão legal assim quando você tem um curso que não tem suporte, né? Aí a pessoa vem e me fala, olha, eu não tive suporte nenhum no meu curso. Eu esperei a moça falar que a maior decepção da vida dela foi não ter um suporte no curso que ela comprou. Se ela não falasse, né, ela tava ali falando mal do curso, eu poderia falar assim, poxa, mas não tinha nenhum suporte? Não te deram ajuda depois que você comprou? E aí ele ia falar, de jeito nenhum, e eu preciso de suporte, porque depois que eu assisti as aulas eu fiquei com um monte de dúvida. E aí eu entraria falando assim, olha, no meu curso eu dou 1 ano de suporte dentro da plataforma e bababá, e venderia então a solução do problema. Então fazer perguntas inteligentes, tenha listado aí 5 perguntas que que seria interessante você fazer para o seu cliente, para o seu prospecto, de forma que ela te dê respostas que se tornem verdades absolutas sobre o produto ou serviço que você vende. Quando eu falei sobre você escutar bem o cliente, né, antes de fazer as perguntas, é nesse momento, nesse jogo de ouvir o cliente, fazer as perguntas certas e ele responder, que você vai criar conexões. Gente, é como eu falo lá no processo de venda do Instagram. A gente atrai, a gente cria relacionamento e a gente vende. O processo da venda, ele também precisa de um relacionamento. Então, quando eu tô conversando com esse prospecto, ele tá me contando os problemas dele, eu tô sendo um bom ouvinte, eu tô fazendo as perguntas certas, eu estou criando conexões. E quando eu crio essas conexões, gero emoções, facilita muito o meu processo de persuadi-lo para a venda. Por quê? Porque a venda, na maioria das vezes, ela acontece pelo emocional. Depois que a pessoa comprou que ela vai raciocinar o que ela fez. Mas a venda, ela vem do emocional. Então é muito importante você criar essa conexão, você escutar o seu cliente, você fazer as perguntas certas para você criar conexão, gerar emoção e então conseguir fazer a venda. Quando a pessoa estiver pronta para comprar, depois que você já criou a conexão, você vai fazer uma oferta direta. E essa oferta direta, você vai abordar o problema que o seu produto resolve. Você vai direto nos benefícios do seu produto. Você vai apresentar o benefício do seu produto, o diferencial dele no mercado e vai jogar isso para venda. E assim que você jogar para venda, você fez a oferta, você tem que estar preparado
para as objeções que esse cliente pode ter. Então, mais um para casa para vocês. Você vai listar aí no seu caderninho as possíveis objeções que o seu cliente potencial pode ter. Ele vai falar que tá caro, ele vai falar, vou ver com meu marido, isso é muito comum, vou olhar com meu marido. Ele vai ficar em dúvida se o produto é para ele. E para cada uma dessas objeções, você vai preparar um texto quebrando as objeções. Eu vou olhar com meu marido primeiro. Tem certeza? Você não quer que a gente converse mais um pouco? Não é uma coisa que você pode... Não é um valor que você pode assumir sozinha? Porque me parece ser uma coisa que você gostou tanto. Normalmente, quando a gente leva para os maridos, eles têm tantas objeções porque eles não entendem o nosso gosto. Isso sou eu conversando com o cliente, quebrando a objeção. Eles não entendem muito o que a gente precisa, né? Vamos resolver seu marido mesmo, tá tão barato, eu consigo dividir para você. Então, lista as objeções que esse cliente potencial vai te apresentar. Certamente ele vai te apresentar e começa a quebrar essas objeções, tá? Gente, não é todo mundo que você vai conseguir persuadir, tá? E isso tá tudo certo. É o livre-arbítrio da pessoa de comprar ou não. Você tem que fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, mas não é todo mundo que você vai persuadir. Então tenha em mente que você precisa persistir mesmo diante do não. E quando a pessoa te fala não, você pode ainda tentar descobrir por que ela não comprou de você. Porque dessa forma, você vai descobrir uma objeção que ela tem para você quebrar nas próximas conversas, para você não perder mais clientes por aquele motivo, tá? Vamos para o passo 4? Ser um mestre no storytelling. O que é o storytelling? É a arte de contar histórias. Então, você envolver o seu cliente numa história. Uma coisa que eu até anotei aqui para contar para vocês, como que a gente faz vendas dentro do fórmula de lançamento, quando a gente vai lançar um produto digital. A nossa oferta, a base da oferta, começa com uma história. Normalmente é a minha história, né? Então eu vendo um curso de Instagram. E aí eu começo a minha oferta contando como eu estava antes do Instagram. Como que era a minha vida antes. Eu conto toda aquela história e as pessoas vão ficando curiosas, vão querendo saber mais. E aí, o que aconteceu? E aí eu vou e falo, então aconteceu a grande transformação. Eu conheci o Instagram. Só que não foi tão simples assim. Junto com o Instagram vieram esses problemas. E a pessoa tá ali escutando uma história. E aí no final eu falo pra ela, eu venci esses problemas fazendo XYZ. Você pode fazer isso sozinho. Ou você pode comprar o meu curso e fazer isso de uma maneira muito mais rápida, sem ter que passar por todas as dificuldades que eu passei. Contar uma história antes é imprescindível para que a pessoa chegue até o final da oferta. Se eu chegasse simplesmente e falasse, estou vendendo um curso que ensina XYZ, eu não atingiria emocionalmente muita gente. Porque quando eu conto a minha história, várias pessoas se conectam tendo histórias parecidas. Então, uma história tem um poder maravilhoso de persuasão na hora da venda, tá? Então, esse é o passo que eu queria mostrar para vocês. Esse foi o passo 4, que é você sempre contar histórias relacionadas com o seu produto e que seja de interesse do seu prospecto. Então, você precisa conhecer muito bem o seu prospecto para contar histórias em que ele vai ficar realmente ali fascinado, louco para saber até onde aquilo vai chegar. O passo que eu acho mais importante é o passo de você agregar valor ao que você está vendendo. Conta pra mim aí nos comentários quem sabe a diferença de preço e valor. É uma pergunta muito simples, mas muitas vezes as pessoas não sabem a diferença entre preço e valor. E isso vai fazer total diferença na hora de persuadir o seu cliente. Eu vou contar até uma história minha mesmo. Quando eu comecei a vender mais valor do que preço, o que aconteceu, tá? Quando você vai fazer uma oferta,
Quando a pessoa te procurou, ela está interessada em saber mais do seu produto. Quando você mostra o valor do produto, o diferencial do produto e as soluções que esse produto proporciona, você aumenta as chances de que essa pessoa não discuta preço com você. Se você fizer com que ela entenda o motivo de você ser diferente de todo o resto, o valor que você entrega com o que você vende, ela não vai discutir com você quanto custa, ou se tá caro, ou se tá barato. Mas você precisa de duas coisas, três coisas: entender o valor do seu produto, ter um diferencial. Não existe estar no mercado sem diferencial. Se você não tem, descubra seu diferencial. Você precisa de um diferencial. Então, valor, diferencial que você entrega com ele e a solução que o seu produto ou serviço proporcionam. Hoje mesmo eu peguei um trabalho de um cliente novo e ele vai vender um curso presencial sobre parentalidade. E a minha primeira pergunta para ele foi: qual a transformação o seu curso causa na vida das pessoas? Porque eu não posso vender um curso presencial de parentalidade, é só mais um curso presencial de parentalidade. Eu preciso vender uma transformação, eu preciso fazer com que as pessoas enxerguem valor naquilo para ninguém me discutir o preço, porque o preço não é o mais baixo do mercado. Então entendam que vocês precisam ter diferencial, vocês precisam oferecer uma transformação, uma solução, para que ninguém discuta preço com você e enxergue o valor do seu produto. Quem costuma oferecer preço, quem trabalha sempre com o menor preço, dificilmente fideliza o cliente. Um exemplo é quando a gente vai comprar coisas em lojas de departamento muito grandes, nesses marketplaces gigantes. Eu tava comprando uma esteira, meu obstetra mandou fazer esteira pro meu parto sair do jeito que eu quero. Aí lá vou eu comprar a esteira. O que eu faço? Eu jogo lá no Google a marca que eu quero, o modelo que eu quero, a loja que oferecer mais barato eu vou comprar. Eu não sou fiel a Americanas, eu não sou fiel à Casa Bahia, eu não sou fiel ao Ponto Frio, eu sou fiel ao que me oferece o preço mais baixo. E por conta disso, eu resolvi não ser uma profissional que oferece o menor preço. Nada de errado se você quer ter esse diferencial, tá? Só saiba que dificilmente você vai fidelizar. Para você ter sempre os mesmos clientes, você vai ter que ter sempre os mesmos preços. E nem sempre isso é possível. Então, eu preferi ser uma pessoa que vende valor e não vende preço. E o que aconteceu? Vou contar para vocês um pedacinho da minha história sobre valor e preço. Quando eu entendi que eu podia vender, que eu entendia suficientemente do valor do meu produto, os problemas que ele resolvia, eu fui pra rua e fui pra minha primeira reunião de venda. Ali naquela reunião, eu mostrei absolutamente todas as soluções que o que eu estava vendendo seriam entregues, todas as soluções que seriam entregues para a empresa se ela fechasse comigo. E foi uma reunião muito rica, onde a base da reunião foi realmente mostrar o valor do meu produto, o diferencial. Eu entrego o resultado para os clientes, então eu tinha como diferencial também essa entrega de resultados. Quando chegava no final da reunião, que era a hora de fazer a oferta irresistível, 80% das vezes, quando eu falava o preço, a pessoa fazia uma cara, gente, que vocês não acreditam. Ela fazia uma cara de tipo assim: nossa, eu achei que você ia falar 3 vezes mais caro. Eu achei que seria muito mais caro. E vocês querem saber a verdade? O meu preço é 5, 6 vezes mais alto do que o preço do mercado. Por que eu vendo então? Porque eu faço o meu prospecto enxergar valor no que eu entrego. Eu mostro para ele que eu resolvo o problema. E é isso que vocês têm que fazer. Você tem que agregar valor no seu produto para as pessoas acharem que estão barganhando quando você fala o preço. Elas sempre têm que esperar que você vai cobrar mais caro. E você consegue isso quando você apresenta diferencial, valor e solução.
Fiz uma listinha. Gente, trabalhei de verdade pra fazer essa live. Quem viu nos stories, o Oliver ficava pegando papel na impressora pra mim. Então eu fiz uma listinha aqui de alguns itens que vão te ajudar a trazer valor pro seu produto. Se você faz venda presencial, se você tem um escritório, você ter um ambiente de venda agradável é um diferencial. Seu produto ser uma exclusividade é um super diferencial. Atenção, artesãs, eu vejo muitas de vocês pegam o modelo de uma pessoa que tá vendo que tá vendendo muito e faz aquelas zilhões de réplicas. Gente, o artesão, ele é também um designer. Desenvolva seu próprio produto para que você tenha exclusividade. Exclusividade é valor. Quando você é exclusivo e a pessoa te quer, ela paga o preço que você pede, tá? Qualidade do produto superior. Cuidado com esse ponto, porque qualidade é uma obrigação. Eu sempre falo nas lives que qualidade é obrigação. Se você não tem qualidade, nem vende, pelo amor de Deus. Qualidade é uma obrigação. Mas se, no seu caso, a sua qualidade é extremamente superior que a de todos os seus concorrentes, por exemplo, enquanto todo mundo usa um negócio de aço inox, você usa um negócio de titânio, a sua qualidade passa a ser valor, sim. Mas cuidado, porque qualidade não é acabamento, qualidade não é o produto que não quebra, isso tudo é obrigação, tá? Então a qualidade é um diferencial, a qualidade é valor quando ela realmente está acima de todos os concorrentes. Garantia. Eu tinha muito medo da garantia. Eu achava que as pessoas iam comprar meu curso, assistir o curso inteiro e devolver. Gente, é um número mínimo de pessoas que devolvem. Em pouco mais de um ano vendendo cursos, eu tive 2 devoluções. Aliás, eu tive uma devolução. A outra devolução foi um curso que eu era parceira. Então, 2 devoluções, sabe, em um ano. Porque a pessoa realmente queria entregar. Quando a pessoa vê valor no seu produto, ela não vai querer devolver. Ela acha que pagar aquilo é mais do que justo, tá? Então, garantia, você dar uma garantia pro seu prospecto é valor. É algo que ele vai enxergar como valor e vai ter mais confiança de comprar de você. Eu coloquei aqui excelência no atendimento, porque hoje em dia, eu pelo menos dou muito azar. Eu vou em lugares onde eu sou extremamente mal atendida. E quando a gente conhece de atendimento, quando a gente sabe sobre as boas práticas de atendimento, a gente fica chato para analisar o atendimento dos outros. Então eu coloquei excelência em atendimento se o seu ramo é um ramo onde as pessoas não atendem bem. E você atende com excelência, ponto para você, mais valor para o seu produto. Características do seu produto que gerem economia de tempo ou de dinheiro. Eu falo muito de economia de tempo, né? O valor do McDonald's, não sei se vocês repararam isso, mas o McDonald's tá caríssimo. Meu Deus, é mais caro que um hambúrguer gourmet, né? Mais caro que qualquer almoço, sei lá. Não sei se sou eu que tô ficando mão de vaca ou se realmente o McDonald's tá ficando caro. Mas o valor que ele vende é rapidez. Então, se você entrega rapidez, economia de tempo ou economia de dinheiro, isso pode ser um valor também. Enfim, gente, tem uma infinidade de valores que você pode colocar no seu produto. Vai variar de nicho para nicho, de produto para produto. Então, põe a cabeça para pensar aí o que eu posso oferecer além, o que pode vir de valor extra para o meu produto. Passo 6 é uma coisa que eu aplico na minha vida, falo para as minhas alunas, falo no meu Instagram. Sempre ofereça mais do que a pessoa está esperando. Sempre entregue mais do que o seu cliente está esperando. Isso vai fidelizar, vai encantar. A pessoa vai contar para 1 milhão de pessoas que você entregou mais. Eu acredito que eu cresci tão rápido no mercado de cursos
né? Em um ano, eu tive uma visibilidade tão grande porque eu sempre, em todos os cursos, entreguei muito mais do que o que estava escrito lá na ficha de descrição do curso que a pessoa comprou, tá? Então, até fiz um desafio aqui pra vocês. Passe 2 meses entregando mais do que o seu cliente compra. Nas primeiras semanas, você já vai notar uma diferença no seu poder de persuasão. Esse cliente vai te indicar para outros clientes e você vai conseguir persuadir novos clientes muito mais fáceis. Muito mais fácil. Eu não sei se vocês sabem, eu tinha deixado um livro aqui, mas não tá aqui mais. Eu sou uma fã absoluta do Ayrton Senna, marcou muito a minha infância, e tem uma frase dele que fala assim: é preciso fazer algo especial, se sobressair e não simplesmente ganhar. Todo ano alguém vence um campeonato. Eu procuro algo além disso. Ganhar não é o suficiente. E assim, pelo menos uma pessoa vai ganhar. Só que o que você vai fazer para sobressair? Para além de ganhar, ou mesmo que você não ganhe, o que você vai fazer para você entrar para a história? Para você ficar marcado na cabeça do seu cliente. Então, sempre entregue mais. Passo número 7 é a prova social. Utilizar a prova social vai aumentar o seu poder de persuasão. Sempre dou o exemplo do restaurante, mas hoje eu vou dar um exemplo diferente que eu aprendi no Profissão Cristão, que é uma página que eu tô trabalhando para um lançamento, e um exemplo que ele deu de prova social eu achei muito legal. Ele falou que foi um caso verídico e que não ia contar nomes, mas que tinha uma pastelaria em frente a uma faculdade. O amigo dele abriu essa pastelaria e ele não entendia por que a pastelaria estava sempre vazia. Imagina uma pastelaria em frente à faculdade vazia, tem alguma coisa de errada. E aí ele chamou, né, um expert de vendas lá para ajudar ele. E aí esse expert em vendas falou assim: olha, chama 20 pessoas para comer de graça na sua pastelaria depois da aula durante um mês. E assim ele fez. E o que aconteceu? Todas as vezes que as pessoas saíam da faculdade e viam aquela pastelaria lotada, e aí ele falava: olha, pede para eles não contarem para ninguém que eles estão comendo de graça. Então a pessoa saía da faculdade, via a pastelaria lotada, o que ela fazia? Entrava na pastelaria, porque aquele pastel deve ser bom demais, tá lotado, né? E eu sempre dou o exemplo de quando você não conhece um restaurante, está numa praia, tem aquele tanto de restaurante um do lado do outro, você não conhece, não sabe qual que é bom, mas tem um que tá lotado e o outro tá vazio. Você vai no que tá lotado, porque é a garantia que você tem de que a comida é boa. O outro você não sabe. Então usa da prova social para aumentar seu poder de persuasão. Como você, vendedor, vai fazer isso? Divulgando os depoimentos que os seus clientes te dão, né? Essa divulgação dos seus clientes, falando bem do seu atendimento, falando bem do seu produto, isso vai te fazer vender, porque as pessoas têm uma necessidade enorme de pertencerem a grupos. Prova disso é o Instagram, são as redes sociais. A gente quer pertencer a um grupo, a gente não quer ficar de fora. Quem quer ficar de fora do Instagram? Tá todo mundo no Instagram. Então, essa necessidade de pertencer a um grupo, então a prova social vai aumentar muito o seu poder de persuasão. Tem um outro cliente que eu atendo, a Chayo Distribuidora, e eles vendem um inseticida natural. E a publicação que eu fiz ontem foi mais ou menos print de mais ou menos 33 depoimentos positivos de pessoas que compraram e que estavam ali atestando que o produto era bom. Então isso gerou nem sei quantos em vendas pra gente hoje, um post que foi feito ontem só com prova social. Esse foi o passo número 7. Passo número 8 não é nada muito difícil, mas que eu acho que para um vendedor é essencial, que é ser íntegro e ser verdadeiro. Você contar meias verdades ou omitir pontos sobre o que você vende vai te causar problema depois. A pessoa vai querer devolver, a pessoa vai falar mal.
enfim, não vale a pena. Então, nosso 8º passo para você ser mais persuasivo é ser íntegro, é ser verdadeiro, é jogar limpo ali com o seu cliente para que ele compre de você porque ele realmente gostou do seu produto, gostou do atendimento e criou uma conexão. Esses são os 8 passos, mais os para-casas que eu passei para vocês, que eu tenho certeza que você, se você aplicar, você vai aumentar o seu poder de persuasão, tá? E como eu falei antes, poder de persuasão não significa que todo mundo vai comprar de você. Você vai receber vários nãos. Seja resiliente. O que é ser resiliente? É igual aquele boneco João Bobo, né? Você bate nele, ele cai e ele volta. Então, seja resiliente. Receba um não, mas levante para receber um sim muito em breve. Descubra por que você não vendeu. E corre atrás do lucro. Corre atrás de descobrir o motivo de você não estar vendendo e corrige isso.